Acabei de olhar aqui, eu tava com o microfone fechado. Vocês conseguiram me ouvir a explicação? A explicação da questão 1, sim. Acho que você fechou depois. Ah, tá. E vamos ter que falar de novo porque eu não estava gravando. Então, quem leu pode ler de novo pra gente? Ou vocês querem que eu já fale qual que é a resposta e explica? Acho melhor falar a resposta e explicar, né? Tá bom, então. Então, a alternativa errada vai ser a letra D, que é oligodendrócitos presentes nos ventrículos do encéfalo participam da formação do plexo coroide, que é responsável pela secreção e manutenção da composição química do líquido cefalorraquidiano. Raquidiano. Ela está errada por quê? Porque os oligodendrócitos, que fazem parte lá das células da glia, eles não têm essa função. A função deles é funcionar como um isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Eles são responsáveis pela produção da bainha de mielina. Quem é responsável pela secreção e manutenção da composição química do líquido cefalorraquidiânico são as células ependimárias, que elas são modificadas dos ventrículos do encéfalo, e elas possuem essa função. Com relação a essa questão aqui, tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender por que ela está errada, essa D? Sim, conseguimos. Tá, Eu então, só fiquei com dúvida naquela C. Tá faltando alguma coisa? Tá só as células funcionam como fagócitos e não especificou, ou tá falando dos neurônios e das neuróglias. eu acho que ela tá certa, sim. Mas aqui parece que falta um nome, eu entendi, a Jéssica, parece que falta uma coisa, né? Na Porque minha nas outras tá interpretação, especificando. Tá tipo, os dendritos, aí fala, os astrócitos, aí fala. Aí começa as células, aí não tem nada e só vai pra funcionam. Parece que tá faltando, né? É a única que não tá explicando assim. Depois eu vou perguntar do professor se faltou alguma coisa aqui e eu falo para vocês. Me lembrem, porque foi ele que formulou as questões, né? Vamos lá para a alternativa, para a questão 2. Quem pode ler para gente? Eu leio. Eu leio. Então leio. Pode ler, Jéssica. Oh, meu Deus. Eu leio a próxima. Tá bom. Questão 2. O sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal é constituído pela substância branca e pela substância cinzenta, sem a interposição dos elementos do tecido conjuntivo. Por isso, o sistema nervoso central tem a consistência de um gel semissólido muito delicado que necessita do líquido cefalorraquidiano para sua proteção. Sobre esse assunto, assinale a alternativa falsa. A. O plexo coroide produz o LCR, que preenche os ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinhal. B. Do quarto ventrículo, o LCR segue pelas aberturas laterais e o forame medial, atingindo espaços subaracnoides e descendo pelo centro da medula espinhal. É continuamente drenado para os seios venosos, através das granulações aracnoides, de volta para a corrente sanguínea arterial. C. A retirada do LCR é feita através de punção lombar da medula espinhal para diagnosticar doenças como meninge, sífilis, tumores e até sangramentos no sistema nervoso central. E D. A obstrução de uma das vias da circulação ou excesso de produção do líquor causa um inchaço que evolui para uma hidrocefalia. É necessária intervenção cirúrgica para a desobstrução do canal e ou retirada do líquido acumulado. Qual que vocês acham que é a alternativa falsa? eu acho que é a B, porque tá falando do quarto ventrículo, o LCR segue pelas aberturas laterais e forame
e forame medial atingindo espaços subaracnoides e descendo pelo centro da medula espinhal. Aqui, numa anotação aqui que eu fiz, tá falando aqui do quarto ventrículo, ele segue para as aberturas mediana e laterais, espaço subaracnoide e granulações aracnoides para absorção. Então, mas até essa parte ela tá certa, do quarto ventrículo, o líquido cefalorraquidiano segue pelas aberturas laterais e o foramen medial atingindo o espaço subaracnoides e descendo pelo centro da medula espinhal. A única coisa que tá errada aqui é com relação à corrente sanguínea arterial, não é arterial, ela é venosa. Porque quando a gente está falando lá do seio venoso, que o professor estava explicando, ou seio da dura mater, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura deles, o sangue venoso ele vai para esses seios venosos e dali eles vão para a jugular, da jugular vão para o coração e esta faz parte da drenagem venosa drenagem venosa, não arterial. E como que é feita essa drenagem? Ela é produzida nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo pelas células ependimares, que a gente falou agora há pouco, e passam por esses caminhos, são pontos de conexão, e chegam na aracnoide, da aracnoide na granulação, e ela vai ser liberada para o seio venoso. Então, a única coisa que está errada aqui é só com relação à corrente sanguínea venosa, não é arterial. Vamos para a questão 3. Quem que pode ler para a gente? Eu leio. Um motorista infrator, ao dirigir na via costeira em alta velocidade, perdeu o controle do carro em uma curva, sofrendo um acidente. Ao chegar ao pronto-socorro, diagnosticou-se uma isquemia cerebral, bloqueio da circulação nas artérias que fornecem sangue ao encéfalo, no lobo frontal do cérebro. Como consequência, poderá haver comprometimento da capacidade do motorista para piscar sobre o estímulo de uma luz intensa, salivar ao sentir o aroma de uma comida, preencher uma ficha de identificação, sentir dor ao encostar em um ferro quente. E aí, qual que vocês acham que é? Ah, eu não sei, eu acho que eu chuto C, porque como é no lobo frontal, Pode ser. ele é na parte motora, né? Também acho que é a C. A parte da frente é a produção de motor e da fala, intelecto superior, autocontrole, inibição e emoções. Então, acredito que seja C mesmo. Isso mesmo, porque quando a gente está falando do lobo frontal, a gente está falando do quê? Que ele é responsável pelo processamento, planejamento, elaboração do pensamento, motricidade, também é responsável pela fala e pelo raciocínio. Então, ele vai interferir aí no raciocínio. Então, o paciente que ele sofreu esse acidente, ele não vai conseguir preencher uma ficha de identificação, porque ele não vai estar no seu perfeito raciocínio. Então, vocês acertaram. Alguma dúvida? Quando a gente está falando ali sobre piscar, sobre o estímulo de uma luz intensa, qual que é o lobo que é qual que é o lobo que é responsável pela visão? Seria o lobo occipital? Occipital. Isso. Hospital. Qual que é responsável por ali salivar ao sentir o aroma de uma comida? Tipo, pela sensação gustativa. Seria parietal? Isso. Parietal. E aí, por último, sentir dor ao encostar em um ferro quente. Ainda seria parietal, porque não é Parietal. sensação, dor. Isso Seria também, tipo porque ele é responsável tanto pela dor, quanto pela temperatura, pelas especificidades táteis. Então, quando a gente referir a dor, referir a temperatura, tato, pressão, gustativo, a gente vai estar falando do lobo parietal. Vamos para a questão 4. Quem pode ler para a gente?
Eu leio, pode ser? Estão me escutando? Sim. Sim. O AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, está entre as principais causas de morte no mundo. A Organização Mundial de AVC prevê que em cada 6 pessoas terá o problema ao longo da vida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, uma pessoa falece em decorrência da doença, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. Quando estamos diante de um paciente com diagnóstico de AVC, que apresenta os achados de hemiparesia e parestesia de membros superiores, paralisia facial e disartria, podemos relacionar o dano neurológico a quais dos lobos cerebrais? Frontal e parietal, alternativa A. A alternativa B, frontal e occipital. Alternativa C, parietal e temporal. E alternativa D, temporal e occipital. E aí, qual que vocês acham que é? Acho que para poder responder essa pergunta, a gente precisa saber o que que é hemiparesia, parestesia de membros superiores, paralisia facial e disartria. Hemiparesia, ela vai... Hã? É isso que eu ia falar, porque eu não sabia o que eram isso. Não tem como responder. Isso, porque não dá para saber o que está atingindo, né? Se você não sabe o significado da palavra. Então, a hemiparesia, ela vai ser a paralisia parcial de um lado do corpo. A parestesia é a ausência da estimulação, ocorre principalmente devido pela falta de sensibilidade. Que é mais a paralisia facial é causada por uma lesão no lóbulo. Ih, eu tô falando a resposta essa. No lóbulo frontal. E a disartria é a dificuldade em articular palavras de maneira correta. Então, a hemiparesia seria a motricidade, né? A motricidade, quem que é responsável pela motricidade que a gente acabou de falar? O lobo frontal. A parestesia, qual que é responsável pela sensibilidade? Que a gente falou agora há pouco. Parietal. Parental. Então é a alternativa A. Aham, isso mesmo. A disartria que a gente falou também, a disartria é a fala, né, a dificuldade para poder falar, e quem que é responsável por isso é o lobo frontal, e a paralisia também é o lobo frontal. Alguma dúvida com essa questão aqui? Para mim, tranquilo. Então vamos para a próxima. Quem pode ler a 5? Eu leio, peraí. Do ponto de vista anatômico, podemos dividir o sistema nervoso em duas grandes partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O primeiro reúne as estruturas situadas dentro do crânio, encéfalo, e da coluna vertebral, medula espinal, enquanto o segundo reúne as estruturas distribuídas pelo organismo, nervos, plexos e gânglios periféricos. Sobre o sistema nervoso central, marque a alternativa incorreta. Letra A. As várias divisões do tronco encefálico desempenham funções motoras e sensitivas específicas. O tronco encefálico é subdividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Letra B. As principais funções do bulbo envolvem a via nervosa que liga o córtex à medula e serve de centro nervoso da tosse, espirro, secreção lacrimal e piscar. Por exemplo, além do centro cardio-inibitório e respiratório. Letra C. O diencéfalo consiste em uma área localizada na transição entre o tronco encefálico e o telencéfalo,
sendo que todas as mensagens sensoriais, com exceção das provenientes dos receptores gustatórios, passam pelo tálamo e metatálamo, antes de atingir o córtex cerebral. Letra D. O hipotálamo, constituído por substância cinzenta, é o principal centro integrador das atividades dos órgãos viscerais, sistema nervoso autônomo, sendo um dos principais responsáveis pela homeostase corporal. Então, qual que vocês acham que é? Lembrando que é incorreta. Seria C, porque eu só fiquei em dúvida ali no finalzinho, que é exceto receptores gustatórios. Porque eu lembro o professor falando que era exceto o olfato, né? Porque o resto tudo ia passar pelo tálamo antes de chegar no córtex. Isso mesmo. Não é referente aos receptores gustatórios, é referente aos receptores do olfatório. Então, essa é a questão errada, letra C. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Para mim travou aqui. Qual que é a questão mesmo? É a C, porque não é relacionado ao receptor gustatório, é relacionado ao receptor do olfatório, porque todos eles vão passar pelo tálamo e metatálamo antes de atingir o córtex cerebral. Beleza. Então vamos para a próxima. Questão 6. Quem pode ler para a gente aí? Eu leio. Cada uma das faces dos hemisférios cerebrais encontra-se dividida em regiões menores. Os lobos cerebrais, os mais evidentes são os lobos frontais, temporais, parietais e occipitais. Mais profundamente aos demais lobos, é possível identificar o chamado lobo de ínsula, lobo da ínsula. Sobre as áreas funcionais do córtex cerebral, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. O lobo occipital contém o córtex visual primário e recebe estímulos dos nervos ópticos, relacionado, portanto, pela percepção da visão. O lobo temporal abriga o córtex auditivo primário, servindo como entrada para a maioria dos estímulos auditivos. Nele está abrigado ainda o hipocampo, importante estrutura do sistema límbico, relacionada com a memória recente. O lobo parietal é sede principal de entrada de múltiplos estímulos sensoriais, pois apresenta o córtex somatosensorial primário. O lobo frontal é conhecido por abrigar o córtex motor primário. Está relacionado ainda com diversos aspectos psicossociais, comportamento e planejamento de atitudes, personalidade, juízo e etc., sendo importantes áreas de planejamento e ações sequenciadas e memória de longo prazo. E aí, gente? Essa de marcar verdadeira e falsa. Essa primeira aí, o lobo occipital contém o córtex visual primário e recebe estímulos dos nervos ópticos, relacionado, portanto, pela percepção da visão. Vocês acham que é verdadeiro ou é falsa? Verdadeira, não é? Aham. A gente acabou de falar dela, né? Essa segunda, o lobo temporal abriga o córtex auditivo primário, servindo como entrada para a maioria dos estímulos auditivos. Nele está abrigado ainda o hipocampo, importante estrutura do sistema límbico relacionada com a memória recente. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeira, né, não? Aqui tem uma coisinha só que está errada, o restante da frase está certo, só que uma coisinha que está errada, que é memória recente.
quando a gente está falando sobre o hipocampo, sobre o lobo temporal, não é memória recente, é memória a longo prazo. Quando a gente falar sobre. Cadê? Quando a gente falar sobre o lobo frontal, aí a gente está falando de memória recente. Então, aqui é falsa. Terceira, o lobo parietal é sede principal de entrada de múltiplos estímulos sensoriais, pois apresenta o córtex somatosensorial primário. Verdadeiro ou falso? Verdadeira? Isso, ela é verdadeira. O lobo frontal é conhecido por abrigar o córtex motor primário, está relacionado ainda com diversos aspectos psicossociais, comportamento, planejamento de atitude, personalidade, juízo, sendo importantes áreas de planejamento e ações sequenciadas, e memória de longo prazo. Então, aqui a gente já vê que ela está errada, porque eu falei agora há pouco que ela é de memória recente. Quando falar de lobo temporal é memória a longo prazo e de lobo frontal é memória recente. Então, ela é falsa. Alguma dúvida nessa questão? Só confirmando, então ficou verdadeiro, falso, né? Isso. Tranquilo. Naquele resumo que ele linkou lá, tem essas informações? Tem. Tem porque eu achei a resposta lá. Você pega, tipo, eu faço assim, Ctrl F, aí coloca lobo occipital. Aí tá lá, explicando certinho o que que é lobo occipital. Aí coloca o que que é lobo temporal. Aí ele vai explicar certinho o que que é. E tá explicando também, tem aquela do gustativo, olfatório. Ela tá explicando certinho. Eu fiquei lendo, relendo. Eu falei, não, eu lembro do professor ter falado isso na aula. Mas aí, pra mim, tava igual lá no resumo, né? E aí eu vi que era só uma questãozinha. Essa questão aqui tá lá no resuminho, sim. Beleza, então. Questão 7, quem pode ler pra gente? Eu posso ler. Curare é uma substância que foi muito utilizada pelos índios sul-americanos para auxiliar na caça. Atualmente, tem sido usada como fármaco devido à sua propriedade de bloquear o canal nicotínico, impedindo a sua ligação com seu neurotransmissor. Com relação ao sistema nervoso, geradores de movimentos e sistema nervoso autônomo, analise a alternativa e assinale verdadeiro ou falso. 1. A administração de curare diretamente nas vísceras do organismo bloqueia a atividade do neurônio pós-ganglionar parasimpático. 2. A administração farmacológica do curare provavelmente objetiva relaxamento e paralisia de determinados músculos estriados esqueléticos. 3. A administração de curare afetará o processo eletrofisiológico que irá determinar a entrada de íons de cálcio na fibra muscular. 4. O curare irá afetar os movimentos organizados ao nível do córtex motor. Bom, o professor falou alguma coisa sobre o curare para vocês na aula? Que ele é um bloqueador neuromuscular. Eu não lembro, não. Se ele falou, não prestei atenção. Ele não falou, não. Pois é. Aí ele passa aqui. Só deve estar no resumo, né? Tá no resumo? Porque ele Não falou tá. porque ele falou que as coisas que Não tá, tipo, curare. Ele é uma substância que é bloqueadora do neuromuscular. Então, quando a gente estiver falando alguma coisa que está bloqueando o sistema muscular, aí vocês lembrem desse curare, que ele faz parte de uma dos bloqueadores. Tem vários que são. Eu não sei se vocês tiveram essa aula presencial, que eu acho que ele deve ter explicado sobre esses bloqueadores. Ou não? Se ele explicou, eu não lembro. Eu nem sabia que existia essa palavra chamada curar. Eu acho que ele não falou nem no presencial. Não, eu nunca vi essa palavra, inclusive quando eu vi assim, falei assim, uma doença mesmo. Então vamos lá, tem uma pequena explicaçãozinha aqui. Curare, ele funciona como um bloqueador neuromuscular, relaxante muscular. O curare age na junção entre o nervo e o
músculo para bloquear a transmissão dos impulsos nervosos. Lembrando que os impulsos nervosos, eles são mensagens eletroquímicas que propagam pelas fibras nervosas e musculares para produzirem uma ação. O curare compete com a acetilcolina por receptores nas células musculares. A acetilcolina é um mensageiro químico que normalmente transmite impulsos nervosos e ativa receptores musculares. Quando o curare se liga no lugar da acetilcolina, os receptores não ficam ativados, causando perda da função muscular, paralisia e até a morte. Deu para entender? Então, tem lá os receptores da acetilcolina, ela não vai conseguir se ligar para poder que ocorra essa função muscular, e aí esse curare, ele se liga primeiro, fazendo com que não ocorra essa perda da função muscular. E aí ele vai impedir com que seja transmitido os impulsos nervosos. Vamos lá na primeira. A administração de curare diretamente nas vísceras do organismo bloqueia a atividade do neurônio pós-ganglionar parasimpático. Então, esse curare, ele não tem ação sobre os receptores muscarínicos. Você lembra que o professor falou na aula sobre esses receptores? Ou ele não falou? Ele falou um pouco que é esse muscal e outro lá que é do acetil, não é? Uhum. É dois. Deixa eu olhar. Muscarínicos e nicotínicos. Isso aí. Então, esse curare, ele não vai se ligar nesse muscarínico, presente no neurônio pós-ganglionar parasimpático. Então, por isso que essa alternativa, ela é falsa. Ele não vai bloquear. Ele não tem ação. A segunda, a administração farmacológica do curare provavelmente objetiva relaxamento e paralisia de determinados músculos estriados esqueléticos. Então, ela é verdadeira, igual eu acabei de explicar. Terceira, a administração de curare afetará o processo eletrofisiológico que irá determinar a entrada de íons de cálcio na fibra muscular. Ela é falsa, porque vocês lembram lá quando fala de potencial de ação, não é a entrada de cálcio, é a entrada de sódio. Então, ela impede a entrada de sódio. E, com isso, impedindo a despolarização da membrana muscular e inibindo a contração dos músculos. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas essa fibra muscular, então, seria tipo dos músculos esqueléticos, né? Porque eu sei que na contração muscular do cardíaco lá são canais de cálcio que abre, que é aquela fase do platô lá, é exatamente isso. Nesse caso, está se relacionando aos músculos esqueléticos? Isso, a esse mesmo. Ah, tá, entendi. Ele não vai ocorrer a despolarização no caso, né? Quarto, o curar irá afetar os movimentos organizados ao nível do córtex motor. Sim, porque ele vai impedir, né, do que tem essa movimentação, essa motricidade. Então, vai ser a letra C. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa questão, pelo fato dele não ter explicado na aula, pode ficar um pouco confusa para vocês, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois a respeito desse bloqueador muscular. Tem umas aulas no YouTube também que falam dele e de outros bloqueadores, explicando como eles estão agindo, como que vai interferir nesse sistema nervoso. Vamos para 8. Quem pode estar lendo para a gente aí a questão 8? Eu leio. Sobre a organização e divisão do sistema nervoso autônomo, marque a alternativa verdadeira. A. O neurônio pré-ganglionar se localiza no gânglio autonômico. B. O neurônio pós-ganglionar está em gânglios próximos ou na parede do órgão alvo do sistema simpático. C. O neurônio pré-ganglionar do parasimpático se localiza na porção toracolombar. D. O neurônio pós-ganglionar está em gânglios próximos ou na parede do órgão alvo no sistema parasimpático.
E aí, qual que vocês acham que é a verdadeira? O professor explicou sobre esse pré-ganglionar, pós, mas pro final da aula ele tá falando da aula de hoje. Algum chute? Eu sei que a C tá errada, Por que que você tá errada? porque o pré-ganglionar são na maioria do simpático e não do parasimpático. Uhum. E também ele é mais localizado na medula espinhal, não nessa Isso não é porção na torácica. exatamente. É que é crânio caudal, né? Uhum. Vamos lá, então. A letra A, o neurônio pré-ganglionar se localiza no gânglio autonômico. Quem se localiza não é o pré, é o pós-ganglionar. Por isso que está errado. B, o neurônio pós-ganglionar está em gânglios próximos ou na parede do órgão-alvo no sistema simpático. Não é no simpático, é no parasimpático. E igual você falou agora há pouco, o C é no neurônio pré-ganglionar do parasimpático se localiza na porção toracolombar. Não é porque é no simpático e se localiza na medula espinhal. Então, vai ser a letra D a resposta certa. O neurônio pós-ganglionar está em gânglios próximos ou na parede do órgão-alvo no sistema parasimpático. Tudo bem para vocês? Sim. Alguma dúvida? Então, assim, a gente pode ver que uma coisinha já muda tudo, né? Um pré, pós já muda. Então, vocês precisam saber diferenciar onde eles se localizam, qual que é a função deles, para poder conseguir diferenciar lá na hora da prova de vocês. Questão 9. Quem pode ler para a gente? Eu leio de novo, ninguém se manifestou. A 9, né? São órgãos com função exclusiva simpática, exceto A. Vasos sanguíneos, B. Coração, C. Glândulas sudoríparas, D. Músculos piloeretores. Piloeretores. Qual que é, pessoal? Qual que vocês acham que está exceto aí? Hoje na aula ele estava explicando os órgãos que funcionam exclusivamente simpático e outros parasimpático. Até lá no slide dele estava diferenciando cada um. Então, qual que vai ser exclusivo do simpático vai ser os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e os músculos piloeretores. O que não é exclusivo é o coração. Por quê? Porque ele é inervado tanto por fibras simpáticas e parasimpáticas. No sistema nervoso simpático, vai acelerar os batimentos cardíacos, principalmente quando estiver numa situação de estresse, exercício físico, e no sistema nervoso parasimpático é onde vai desacelerar, reduzir a frequência cardíaca. Então, o coração, ele não é exclusivamente nenhum nem de outro, ele vai ter ação dos dois. Esse restante vai ser exclusivo da simpática. Tá. Entendi agora. Então, é o que trabalha sozinho entre os vasos sanguíneos, as glândulas e os músculos. É somente do simpático e o coração é dos dois. Dos dois. Por isso que É é porque eu fiquei exceto. na dúvida, Ele porque está eu fiquei falando de exclusivo.
Porque eu sei que o coração é isso, um estimula, tipo, um acelera e o outro diminui. Aí eu fiquei achando que não seria essa por isso. Mas era Porque ele tá falando exclusivamente simpático, entendeu? Aí o coração não é exclusivamente simpático, ele tem ação dos dois. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então vamos para 10. Quem pode ler a 10 pra gente? Eu posso ler. São funções do sistema parasimpático, exceto A. Estimular a salivação. B. Constrição pupilar. C. Broncodilatação. Ou D. Estimular a peristalse. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é? Eu acho que é a C, broncodilatação, porque se eu não me engano, o parasimpático ele contrai os brônquios. É isso que eu Isso ia falar. mesmo. Ele faz broncoconstrição. Isso mesmo. No simpático vai ser a broncodilatação e no parasimpático, como é que é? No parasimpático, gente, me confundi. Isso mesmo. No simpático vai ser a broncodilatação, no parasimpático vai ser a broncoconstrição. Quando o sistema nervoso simpático ele é ativado em uma reação conhecida como a resposta de fuga, de luta, que o professor estava explicando, os hormônios neurotransmissores de adrenalina eles são liberados. Ocorre aumento da frequência cardíaca, desvia o fluxo sanguíneo para longe das extremidades e para os músculos e órgãos internos, aumenta o nível de açúcar no sangue, de glicose e a taxa metabólica e dilata as pupilas e promove a broncodilatação. Alguma dúvida? Acho que não, né? Que vocês estavam explicando agora há pouco. Então vamos para a questão 11. Quem que pode ler a questão 11? Já está acabando, pessoal. Eu leio. Questão 11. Sobre os neurotransmissores, assinale a alternativa falsa. A. Os neurônios pós-ganglionares que possuem as catecolaminas como neurotransmissor são de maioria do sistema nervoso parasimpático. B. Os receptores adrenérgicos podem ser alfa ou beta. C. Os receptores para acetilcolina podem ser do tipo muscarínico ou nicotínico. E D. Todos os neurônios pré-ganglionares possuem como neurotransmissor a acetilcolina. E aí, vocês chutam qual? Qual que é a falsa aí? Eu tive que sair rapidinho. A 11? Eu acho que é a D, não é não? A alternativa errada aqui vai ser a letra A. Porque os neurônios pós-ganglionares que possuem as catecolaminas como neurotransmissor são de maioria do sistema nervoso parasimpático. Não é do parasimpático, é do simpático. Então, a única coisa que está errada é isso daqui. E essa resposta está lá no resuminho também. Se vocês foram pesquisar sobre os neurônios pós-ganglionares, vai estar falando lá. Que não é no parasimpático, é no simpático. Questão 12, quem pode ler pra gente? Eu leio. Nas alternativas a seguir são mostrados 3 itens. 1. Parte do sistema nervoso estimulada. 2. Substância liberada. 3. Efeitos sobre o ritmo cardíaco. Qual das alternativas apresenta corretamente o que se dá com uma pessoa em situação de perigo? Letra A. Simpático, acetilcolina, aumento. Letra B.
Parasimpático, acetilcolina, diminuição. Letra C. Simpático, noradrenalina, aumento. D. Parasimpático, noradrenalina, diminuição. Letra E. Simpático, acetilcolina, aumento. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é? Quando a pessoa está numa situação de perigo. A C, Isso mesmo. Eu acho. Por que que é a C? porque eu lembro, isso me lembra das aulas presenciais, né, que o professor estava falando, ele sempre lembrava, ó, fuga é sempre o sistema nervoso autônomo simpático. E aí fala da substância liberada, que acho que isso é até de conhecimento popular, que é a adrenalina, né, no momento da fuga. Uhum. Situações de perigo, e aí o ritmo cardíaco vai aumentar, né, em situação de perigo. Isso mesmo, tem um aumento dos batimentos cardíacos, ocorre a dilatação da pupila, o professor estava falando, porque para poder você correr, a sua visão ela tem que estar mais aguçada, vai ter aumento da transpiração, que mais? Sua respiração vai ficar mais ofegante, vai ter um aumento na verdade, aumento não, vai ter uma respiração mais rápida e profunda, vai ficar ofegante. E é isso, pessoal. Alguma dúvida nessa questão? Não. Então, assim, toda vez quando estiver falando de fuga, luta ou fuga, situação de perigo, estresse, vai sempre ser relacionado ao sistema nervoso simpático, e aí vai ter a liberação de noradrenalina, vai ter o aumento dessas coisas que a gente citou. Lembrem-se disso, tá bom? Então, a gente vai terminar por aqui. Licença, a 10 ficou você mesmo, né? É porque eu saí rapidinho e aí eu não vi o que vocês decidiram. Não entendi. A questão 10 ficou a C mesmo, né? Isso, ficou assim. Ah, tá. Simpático, noradrenalina e tem o aumento da frequência cardíaca. Não, a 10. A 10. A 10, deixa eu voltar aqui na 10. A 10 ficou a Isso, 6 aqui. isso, C, broncodilatação. Aí, No parasimpático ocorre a broncoconstrição, não broncodilatação. Broncodilatação é do simpático. Ficou alguma dúvida em alguma questão? Eu acho que não. Eu acho que foi bem explicado. Eu também acho. Então a gente vai encerrar por hoje. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o questionário vocês estão conseguindo responder, que ele mandou para vocês? Eu ainda nem abri, porque eu vou deixar para abrir quando eu estudar o sistema nervoso autônomo, quando ele mandar a videoaula gravada, né? Uhum. Aí qualquer dúvida vocês podem estar me mandando mensagem, tá? Vou parar de gravar e parar de apresentar. Então é isso, pessoal. Tchau. Até a próxima monitoria. Tchau, Tchau. obrigada. obrigada. Bom final de semana para vocês. De estudo, né? Não vai Você precisar também. né? Que engraçada essa piada. Tchau, Aí, gente. colocou o nome pra gente pôr também? Então, não precisa não, porque a outra monitoria foi porque estava sendo avaliada, né? Tava tendo pontinhos lá. Aí nessa não precisa. Ah, então tá. Tá bom. Tchau.